Meus queridos, a paz do Senhor para todos, uma ótima tarde. Diácono Paulo está aqui mais uma vez para trazer um tema muito abençoador e isso engloba mundialmente falando e biblicamente falando. Nós vamos tratar hoje, permitindo Deus, sobre noivado e casamento. Sempre quando eu vou gravar alguma live, não sei porquê, não consegui entender até agora, sempre a internet cai. Estou usando agora os dados móveis, mas depois eu vou me arriscar, me atrever em ligar o Wi-Fi de novo para ver se vai dar certo, tá bom? Porque senão a internet não aguenta, né? Nós vamos tratar aqui no nome do Senhor Jesus sobre noivado e casamento. Na verdade eu ia tratar noivado hoje e casamento amanhã, mas como é um grau de parentesco muito próximo, né? Noivado e casamento quase a mesma coisa, quase, um nível diferente. Vamos tratar agora de uma vez em nome de Jesus, noivado e casamento, em nome do Senhor, amém? Eu peço para vocês compartilhar, tem muitas pessoas que vão precisar de ouvir essas instruções da palavra de Deus, e antes de nós começarmos o estudo, eu quero orar com você em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus e eterno soberano Pai, como pequeno, fraco, estou mais uma vez te pedindo perdão pelos meus pecados. Pai, me limpa, meu Deus, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Quero te pedir, meu Pai, fala conosco através desse estudo, que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor. Estamos, meu Pai, em casa, sem poder sair muito, mas que o Senhor venha nos usar com poder e autoridade em nome de Jesus. O Senhor sabe o quanto famílias estão precisando desse estudo, meu Senhor. É por isso que eu levo a sério. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, e nos instrui para a glória do Teu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que já estão online aí, têm a liberdade de participar do estudo. Como assim, Diácono Paulo? Falar alguma coisa, mandar algum versículo, falar alguma experiência sobre noivado, alguma experiência sobre casamento, e eu vou estar aqui lendo e falando o seu nome, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos tratar primeiro de noivado. Cântico, Cantares de Salomão, na verdade, né? Os irmãos vão conhecer melhor. Cantares de Salomão, capítulo 1, vamos lá, versículo 15 ao 16. Cantares de Salomão, versículo 15 e 16. Está escrito assim: Eis que és formoso, ó querida minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os da pombas. Como és formoso, amado meu, como és amado. O nosso leito é de viçosas folhas. Na verdade, esse Cantar de Salomão, capítulo 1, versículo 15 e 16. Essa observância aqui já se trata de casamento, né? Como eu disse para os irmãos, eu vou ter que tratar dos dois temas, porque é um grau de parentesco muito próximo. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Observe aqui, e agora já entrei no assunto de casamento também, os elogios do esposo e da esposa. Perceba no versículo 15 e no versículo 16 o tamanho do prazer que é em estar casado, em amar um ao outro, em elogiar um ao outro. Cantares de Salomão, se eu não me engano, tem 6 capítulos. Isso mesmo, acho que é 6 capítulos. Ele vai dizer isso. O quão precioso é poder não ficar, como as pessoas dizem, amarrado ao casamento, mas amar, elogiar, agradecer a Deus por você ter um cônjuge, né? Então ele elogia ela elogia ele, dizendo como ela é formosa, como eu amo ela, como o nosso leito é viçoso de folhas, é prazeroso. Então nós temos que entender que tanto o noivado, nós vamos começar a falar agora, na verdade esse versículo aqui é para casado, quanto o casamento, ambos têm que ter um elo de
elogios de amor profundo. Profundo. Irmão Wender, Pai do Senhor, meu querido, Deus é fiel. Boa tarde para o Senhor. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Então nós entendemos que o versículo 15, o versículo 16 mostra a intensa pureza do casamento e que o saudoso aqui, Salomão, ele elogia a sua digníssima, a qual ele amava. Se os irmãos observar 6 capítulos, vai mostrar um amor intenso, um elogio intenso, em vários sentidos, mas um elogio puro, de alguém que estava contente em casar. E o noivado, já que nós estamos tratando de noivado, meus irmãos, noivado já é o segundo passo, onde nós tratamos de namoro, né? Já é um compromisso feito por Deus. Você é Deus e a sua namorada, né? Ontem nós falamos sobre isso. Hoje já é o segundo passo, um pouco mais sério, um pouco mais profundo. E aí você tem que saber o que realmente você está querendo. Se você realmente quer ter esse amor, essa sinceridade, essa comunhão para sempre com a sua noiva, né? E futura, posteriormente, esposa. Oséias capítulo 2. Vamos lá abrir, por gentileza? Oséias capítulo 2. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, tenha liberdade. Em nome de Jesus. Oséias capítulo 2. O verso 19 ao 20 está escrito assim, ó. Presta atenção. Deposar-te-ei comigo para sempre. Deposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Deposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Amém? Que maravilhoso isso aqui. Deposar-te-ei comigo para sempre. Isso aqui Deus usa, os irmãos sabem, o profeta Oséias, para falar com Israel da sua infidelidade, e a qual ele queria como um esposo, que a sua noiva seja fiel, que a sua esposa seja fiel, né? Então nós temos que saber, através do Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20, que nós temos que já ter uma visão de viver para sempre. Para sempre. Né? A Bíblia diz, Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 16, nós vamos ler depois, que Deus abomina o divórcio. Então, deposar-te-ei comigo para sempre. Não é só uma vez que você vai ter um tipo de comunhão, eu quero noivar, eu quero ir para a igreja, eu quero a intercessão dos irmãos, eu quero que os pais abençoem, para que eu venha dar só um carinho no momento e largo. Não, é para sempre. Frisa isso no seu coração. Noivado já é um compromisso, um segundo passo, até porque as pessoas colocam o anel de noivado, o anel de compromisso, para falar, não, realmente, Senhor, eu quero ter essa união com essa pessoa. Eu quero viver para sempre com essa pessoa. Mas para tanto, o que a pessoa tem que fazer em primeiro lugar? Amar e querer viver para sempre, né? Já no noivado a pessoa tem que, se possível, os dois estão trabalhando, ou não, ao menos um, porque ninguém pode ser preguiçoso e viver dos pais, como nós já dizemos antes. Terceiro ponto, ou ter uma casa, ou ter uma responsabilidade de ter aluguel, de alugar uma casa, né? Mas o meu conselho, particularmente, é que você faça o possível para lutar já no namoro, já no começo do noivado, para você ter uma casa. Porque pagar aluguel, você dá dinheiro para as pessoas que têm casas, né? E não é sua casa, você está dando dinheiro jogado fora, praticamente. Então, noivado é um compromisso que você faz com Deus. E é interessante dizer que em geral, engloba muita coisa. Não é só você de boca a boca. O noivado você já passou pelos pais, a igreja já está ciente. Todos já estão orando para que você venha ter um casamento frutífero, abençoado, e você possa dizer, eu quero viver para sempre. Né, irmã Cindy? Com o nosso irmão Lucas. Glória a Deus. Compartilha esse vídeo.
viver para sempre. Olha que interessante. Em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Por que isso aqui? Pai do Senhor. Por que isso aqui? Porque a Bíblia diz que no momento do casamento nós temos que fazer uma confissão, né? Os irmãos conhecem aquela confissão. Só que hoje em dia, nos últimos dias, na geração incrédula, muitas das vezes uma geração pecaminosa, eles fazem aquele compromisso de falar assim: eu aceito viver para sempre, eu aceito viver na alegria, na dor, com bens ou sem bens, passando por prosperidade ou por miséria. Deus nos livre, né? Mas é para sempre. E aí muitas pessoas estão falando de boca para fora. Mas, Diácono Paulo, como é que você sabe disso? Divórcio. Pessoas que casam. Eu conheci uma pessoa que casou, no primeiro dia divorciou. No primeiro dia divorciou. Casamento é algo sério. Noivado também é algo sério. Porque você tem que ter uma maturidade, como nós aprendemos já no começo, ontem, falando sobre namoro. Uma maturidade física, uma maturidade espiritual, de saber que Deus está unindo vocês. Unindo. Então, em todos os planos, em todas as situações, viva para sempre com quem você quer casar. Em nome de Jesus. Porque não existe casamento perfeito, só lá no céu. Não existe casamento sem uma discussão. É até plausível para que nós entremos em um acordo, né? Vamos ler também a Bíblia. Vamos continuar lendo a Bíblia em nome de Jesus. Evangelho escrito por Marcos. Observe que o estudo falando sobre casamento e noivado tem na Bíblia toda. Então não tem como você falar assim: Deus não me dá orientação. Você não procura, talvez. Amém? Marcos capítulo 10, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler rapidamente para o vídeo não ficar gigantesco. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Lê mais uma vez. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Quando é algo de Deus, você não tem direito, a sua esposa não tem direito, e eu já posso colocar isso já no noivado, porque noivado também as pessoas acham que não é casamento, mas é algo sério. Por mais que não tenha talvez aquele contato 24 horas, aquele contato na sua casa, mas é algo sério. Então, amém, dona Eliane. E eu não consegui, estava fazendo um teste no celular da André, não consegui chamar as pessoas ao vivo, felizmente. Eu acho que eles cancelaram essa questão, tá? Mas se a irmã quiser, na próxima vez nós estamos juntos aqui, fazendo ao vivo, em nome do Senhor. É algo santo, sagrado, e que Deus assina. Então, eu não tenho direito de me separar. A minha esposa não tem direito de separar. Porque Deus, Ele olha pra gente e Ele fala assim: você fez um compromisso comigo. Porque tem muitas pessoas que sofrem. Chora, busca, sofre. Aí eu quero, Deus, eu quero uma esposa, eu quero um esposo. Eu não consigo ficar igual o apóstolo Paulo. Eu preciso de uma esposa. Eu preciso de abençoar mais o meu ministério. E eu acho que precisa disso. Deus fala: então tá bom, eu vou te dar uma pessoa. Mas aí, quando Deus abençoa você com uma pessoa, você tem que observar que o que Deus une, ninguém separa. Isso serve para vários contextos: noivado, casamento. O que Deus une, ninguém separa. Amém? Observa isso aqui. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Presta atenção nisso aqui. Se as leis do homem, a justiça que faz o casamento, né, o cartório, se eles divorciar ou casar, presta atenção no que o Senhor está falando, divorciar ou casar
a pessoa contra as vontades de Deus. Um exemplo. Uma pessoa separa da sua esposa por nada. E aí já é o terceiro casamento separando por nada. Ele pode tentar casar na lei do homem, mas a Bíblia diz que o que Deus uniu, ninguém separa. Sabe por quê? Porque independente se o cartório assinar e falar, você está casado, você não está casado. Com Deus não se brinca. Você lembra as vezes que você chorava? Que você buscava pedindo um discernimento da parte de Deus? E Deus falou, essa aqui. Aí você acha que essa pessoa hoje está feia, essa pessoa hoje em dia tem pessoas melhores, etc. Não. O que Deus une, ninguém separa, nenhum cartório, ninguém. Amém? Ninguém. Pois bem, palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Continue compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas no nome de Jesus. Se você quiser falar alguma coisa, tenha liberdade. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros em experiências, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 3, o verso é o 14. Louvado seja o nome do Senhor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante isso aqui, irmã Cintia. Interessantíssimo. Né, irmão Wender? Olha aqui. Acima de todos os problemas, de todas as dificuldades que ambos vão passar juntos, o conselho do Senhor é esse. Acima de tudo, esteja o amor. Porque quando a gente ama, a gente suporta. Juntos. Esse que é algo mais esplêndido do casamento, do vínculo, do matrimônio. É você amar a ponto de passar junto. É você olhar para uma situação e falar, eu estou sozinho. Aí a esposa vai surpreende. Não, eu estou aqui para te cuidar. Ou ambos. O marido é protetor, mas a mulher, ela também é divina. A mulher é uma auxiliadora. Não lembra quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa? Mas eu entro no contexto de amor, eu entro no contexto que fala o seguinte: ambos serão uma só carne. Ambos serão uma só carne. Porque se doer em um, está doendo no outro. Isso que é profundo do casamento. Isso que é profundo. Então, compensa você que está noivado. Compensa você pensar muito bem o que você está fazendo. Se, como eu disse já ontem, se você está com jugo desigual, aqui ó, se você está com jugo desigual, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não case. Se você é cristão e quer ter um casamento abençoado e está noivado ainda, não case. Case com pessoa de Deus, para você não se arrepender e falar que é o diabo. Ou então falar que é Deus. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim, olha, presta atenção, em nome de Jesus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não se ajunte com os incrédulos no casamento. Comunhão. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Cuidado. Depois que você amarrou, Deus uniu. Tem coisas que Deus permite. Lembra que quando Esaú chegou depois de Jacó? Pai do Senhor, irmã Isamara. Chegou depois. Você lembra? Que Esaú chegou depois, mas antes disso o contexto fala que Esaú vendeu a sua primogenitura, e aí Jacó teve que abençoar o primeiro. Tem coisas que Deus permite, porque o homem lá vendeu a primogenitura. No caso de julgo desigual, Deus avisa nas Sãs Escrituras, não case, porque depois que você casou, você vai pagar penitências. Vigia,
em nome de Jesus. Eu vejo muitas pessoas aí, no Facebook principalmente, que diz que são crentes, mas vai casar com pessoas que mexem com coisas erradas, viciados. E depois vai falar assim, pastor, ora por mim. Não. É você mesmo que tem que pagar um preço, pedindo Deus misericórdia. Então é muito sério o casamento. Para que você venha ter um casamento abençoado, tenha comunhão com Deus e peça a Deus discernimento. Deus, essa pessoa pode ser bonita que for, pode ter dinheiro que for. Deus vai falar assim, não se ajude. Porque Deus sabe o melhor para você. Observe o que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Continue compartilhando. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos falando de um tema a qual muitas pessoas têm dado trabalho no cartório. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 22. Olha que interessante isso aqui, queridos. O que acha uma esposa? Agora as irmãs vão ficar até cheias agora, né? O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. E aqui, nesse sentido espiritual. O que acha uma esposa, não qualquer esposa. O que acha uma esposa sábia. O que acha uma esposa auxiliadora. O que acha uma esposa serva de Deus. O que acha uma esposa vigilante. O que acha uma esposa cheia do Espírito Santo. Acha o bem. Glória a Deus. E alcançou a benevolência do Senhor. Não é da terra, é do Senhor. Então é por isso que nós devemos estar em oração. Constantemente. Para que as famílias sejam abençoadas. E se o casamento, se começou no namoro, noivado, e chega no casamento, é algo espiritual, é algo de oração, é algo que tem a certeza que vai dar certo no nome de Jesus, ninguém vai padecer. Os pais da esposa vão ficar felizes. Os futuros filhos vai estar no caminho certo. Agora, se você tem um filho com um esposo ou com uma esposa que não é cristão, que é do mundo, aí os filhos vão ser sempre espancados. Os filhos vão influenciar em caminhos errados. Amém? Olha o que a irmã Cindy leu. Eclesiastes 3, versículo 14. Glória a Deus. Amém? Então é muito interessante isso. Observe também o que a palavra do Senhor vai dizer em Isaías. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 62. Glória a Deus. Isso aí, irmãos. Continua participando em nome de Jesus. Estou gostando de ver. Isaías 62, o versículo 5, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, quer ler? Está escrito assim, aleluia. Porque como um jovem despoja a donzela, assim teus filhos te deposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti alegrará o teu Deus. Amém? A maioria dos jovens não compreende o quanto é necessário a espera. Namorar em julgo desigual é decretar falência espiritual, sem dúvida. Sem dúvida. E como eu disse já no começo ontem, no namoro, muitas das vezes o casamento é irreversível. Na verdade não é isso que eu falei. Muitas das vezes, quando a pessoa se casa, é irreversível. Né? E tem pessoas que já casam com uma pessoa que não é cristã, só, igual eu disse, engravidou, casou e aí padece. Mas não vigiou. As brechas, quando a gente não vigia, ela é grave. É grave. Amém? O próprio Deus alegra com comunhão. Sabia disso? Comunhão. Foi Deus que fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Deus disse assim em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Né?
Interessante como de onde a mulher saiu, do próprio homem. Isso é interessante. Interessante quando Deus fala, multiplique a terra, povoe a terra. Então Deus, ele abençoou o casamento, o homem com mulher. Pois bem. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre casamento, sobre o noivado, se inscreve, coloca aí no comentário, em nome de Jesus. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 29. A palavra de Deus está escrita assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Viu aí como o casamento, que o noivado também é bíblico e ele é abençoado por Deus? Todos vão se alegrar quando é um casamento abençoado, quando é um noivado abençoado. E você tem que observar constantemente se a pessoa ela é falsa, principalmente no noivado, tá? Em nome de Jesus. Oi? No namoro. Observe. Namoro, noivado é para você não se cair na cilada. Tem pessoas que é falsa, consegue fingir muito bem. E tem um detalhe que o Espírito Santo tocou no meu coração para me falar sobre já hoje, e eu me lembrei também. Um exemplo. No noivado, o cara fala assim, crente, não se escandalize, mas cristãos, vai tomar naquele lugar, sua vadia, sua isso e aquilo. Ou então, no noivado, namorando, no noivado, dá um tapa, ou soco. Como você acha que vai ser no casamento? Que cilada você acha que você tá... Eu posso falar a verdade para os irmãos? Tá abrindo a sepultura mais para frente. Use o que Deus te deu. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Se a pessoa tá te batendo no noivado, meu filho, tá te xingando no noivado, cristão nem era para ter essas palavras torpes. Nem era para ter. Independente se está na igreja ou na sua casa. Só porque está em casa, vou xingar minha mulher, vou bater na minha mulher. Isso é isso. Que cristão a gente está sendo? Então, por favor, analise, você que está noivando, não caia em uma cilada. Se afasta hoje do noivado, em nome de Jesus. Hoje, larga tudo. É melhor você largar tudo agora e esperar mais um pouco, como a dona Eliane falou aí, ou amanhã você se arrepender amargamente. Amargamente. Eu vejo, isso é grave, eu vejo pessoas hoje postando vídeos de o marido espancando a mulher, o homem pegando e espancando as crianças. Eu não quero isso para você. Deus não quer isso para você. Os seus pais não querem isso para você. Os seus filhos não merecem dentro de casa, em nome de Jesus. Queridos, os seus filhos merecem. Os seus filhos merecem um casamento abençoado. Recebe isso da parte de Deus. Mas para tanto você tem que tudo examinar as escrituras. Eu estou vendo pessoas, eu conheço pessoas que são cristãos, estavam uma benção e tá namorando e postando foto com ímpio. Toma vergonha na cara. Se você quer ser feliz, toma vergonha agora, em nome de Jesus. Pois bem, Cântico de Salomão, de novo, capítulo 4, versículo 9. Cântico de Salomão, capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Interessante isso aqui. Se você está noivada, é noivada que fala? Se você está noivo ou noiva, você não pode ter medo da pessoa
ou desconfiado de alguma coisa, você tem que ter a certeza que você vai namorar, noivar, para casar com uma pessoa que ela arrebata o teu coração. Ela conquistou o seu coração e ela é uma bênção no Senhor. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é isso. Se a pessoa é uma bênção. Uma bênção. Se a pessoa for uma maldição, ela vai multiplicar 50 vezes a maldição depois do casamento. Observar como que é dentro da casa, com a mãe. Isso! Exatamente o que minha esposa falou. Se a pessoa não tem um zelo amoroso com os seus próprios pais, com os seus irmãos, na sua casa, não é trabalhador, é mal pagador, é brigão, cuidado, querido, cuidado. Deixa Deus falar em primeiro lugar. Porque existem pessoas que falam assim, eu estou apaixonado, eu amo, eu vou casar assim, eu não estou nem aí. Se nós não parar para ouvir Deus, segundo, nosso perecer. Porque os pais, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. E hoje em dia a moda é, não, minha mãe e meu pai estão brincando com nós, eu vou fugir de casa. Pessoas com 12 anos falam, vou fugir de casa porque eu vou namorar, eu vou morar junto sim. Né? Cuidado. Eu disse para os irmãos na questão do namoro, sobre a questão de idade, tem que ser uma idade compatível. Eu conheci uma jovem que fugiu de casa, e ela tinha 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos, fugiu de casa para morar com um cara de 40 e poucos anos. Tá até hoje com ele. E ela ficou feia, parecendo velha hoje. Feia, velha. Sabe por quê? Porque o esposo, que ela casou, sem o contexto bíblico, casou, e aí hoje ela tá feia, não se cuida, porque o marido dela falou assim, você tem que viver o menos bonita possível, para que os jovens da sua idade não venham te conquistar. E aí ela tá horrorosa. A pessoa não tem nem 18 anos e tá acabada, porque ela casou com um senhor de idade. Cuidado. Também Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Vamos tratar agora mais profundo e específico sobre casamento, em nome de Jesus. Cântico, capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Estou vendo 8 pessoas assistindo. Você está assistindo, coloca um comentário para eu saber quem é o nome de Jesus. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Cântico do Salomão, capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim, olha. Põe-me como selo sobre o teu pescoço, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte. Eita, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Três tópicos. Primeiro tópico. O seu amor é forte. Casamento. O amor é forte. Amém? Inquebrável, inviolável, para sempre, duradouro, eterno. Primeiro tópico. Segundo tópico é de Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. Depois que morre já era, né? E o amor, mesma coisa. É forte, casou, levou com a dor. Para sempre. O amor, o casamento, segundo a Bíblia, é você praticamente, entre aspas falando, você fazer uma nova família. Ter filhos, ter uma nova família. Casamento é você formar uma família, em nome do Senhor. Casamento é você crescer. Muitas pessoas não entendem isso. Casamento é crescimento. Porque se as pessoas não quiserem crescer, as descendências se acabam.
O casamento é duro como a sepultura. Tremendo isso aqui. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Ciúmes e outras questões mais têm que ser temperados. Existem pessoas que querem casar, mas são rigorosamente ciumentas e faz o casamento ficar amargoso, faz o casamento ficar infeliz. E o ciúmes exagerado é uma doença grave. Doença grave. Tem pessoas que, é igual quando a pessoa está com medo de escuro, ela começa a ver vulto. A mesma coisa é o ciúmes. Começa a ficar pasmada. Não, você está me traindo, você está isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. É grave. Ciúmes é grave. As suas brasas são brasas de fogo, veementes labaredas. Cuidado com o ciúme. Seja temperado. Tudo temperado. Ame a sua esposa, mas, por favor, confie nela. E vice-versa. Tem coisas que a gente pode acertar quando o casamento não está da forma que a gente quer. Boca a boca, o cônjuge tem essa liberdade um com o outro, em conversar tais coisas, em falar, meu casamento está se esfriando, meu casamento está dessa forma, vamos conversar, o que a gente pode melhorar? Então o casamento ele tem que ter um diálogo. Eu vejo pessoas hoje em dia que não conseguem ter um diálogo. Por favor, ninguém melhor do que o seu cônjuge para você conversar sobre questões matrimoniais. Ninguém melhor. Agora, tem muitas pessoas que ligam para amiga A, amiga B, e se essa amiga for uma amiga ímpia do mundo, ela vai dizer assim, separa desse traste, separa desse miserável. Tem muitas coisas que, se você ter comunhão com Deus, você vai vencer na oração. Deus, toca na minha esposa, toca no meu esposo. Amém? Peça a Deus sabedoria matrimonial. No casamento, se possível for, ore junto todos os dias. Tenha um culto, principalmente agora na quarentena, principalmente agora que Deus permitiu essa pandemia, para você ter uma comunhão com seu esposo, fazer um culto junto. Tem pessoas que usam essa porcaria desse celular aqui só para viver o inferno dentro de casa. Só para ter uma separação como uma muralha de Jericó dentro de casa. E não consegue, conversar. Aí fica 5, 6 horas, 10 horas sem dar um beijo na sua esposa. E no namoro beijava, era louco. E no casamento esfria como uma geladeira ou como um freezer. Cuidado. Não dá bandeja para o diabo. Não damos brecha para o diabo. Se você casou, beije à vontade. Abrace à vontade. Elogie à vontade. Diga eu te amo. Diga eu preciso de ti. Diga eu sei que você é uma pessoa essencial para mim. Então dá valor. Dá valor a tempo. Dá valor a comunhão. Dá valor a elogios. Não tenha vergonha de andar mundada. Não tenha vergonha de dizer eu te amo. Se possível for. Tá bom? Em nome de Jesus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 9. Nós já estamos terminando, porque é muito grande, mas nós estamos terminando em nome de Jesus. E depois desse versículo, que eu vou ler só mais um, para não ficar muito extenso, tá? Marcos, capítulo 10, versículo 9. Felizmente é muita coisa, mas eu creio que o mais o Senhor te acrescenta, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim. Portanto, nós já li isso aqui, né? Então, Efésios 5, o versículo 28 e o 29, em nome do Senhor Jesus. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Glória a Deus. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta dela, cuida também
como Cristo faz com a igreja. Interessante isso, irmãos. A Bíblia diz várias vertentes, se tratando de um obreiro, por exemplo, que ele tem que conduzir bem o seu lar, amar a sua família, respeitar a sua família, ter uma autoridade na sua casa. O homem, ele é uma autoridade na sua casa, um líder da sua casa, constituído por Deus, um cabeça, ele tem as devidas obrigações dele. Então, uma das maiores obrigações do homem é amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Você não vai querer machucar o seu corpo, muito menos faça isso com a sua mulher. Ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Não odie a sua própria carne. Alimente a sua carne em vários sentidos. Tenha um zelo. Ninguém é mais bonita do que a sua própria mulher, do que o seu próprio marido. Ninguém te ama mais do que a sua própria mulher, do que o seu próprio marido. É mentira do diabo que lá fora é melhor. Lá fora é mais prazeroso. Não. Cada vez que você adultera, cada vez que você trai a sua esposa, você vai pagar altos preços por isso. Altos preços por isso. É uma brecha que te leva para o inferno. É uma brecha que te dá uma brecha. Uma brecha que dá uma brecha. É uma brecha que faz você perder a comunhão com Deus. E se a sua esposa ir para o céu? A Bíblia diz: tiver dois na cama, um sobe e um fica. Então, por favor, a obrigação dos dois, em vários sentidos espirituais. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer no casamento. Então, é uma obrigação dos dois para ser salvo. A salvação individual. Cuidado. Se você quer ir para o céu, os dois subir numa cama, você tem que fazer isso aqui, ó. Amar um ao outro. Respeitar um ao outro. Tirar tempo um ao outro. Como Cristo ama a sua noiva. Como Cristo ama a sua igreja. Eu e você temos que amar as esposas. Ou, quem está me assistindo, mulher, os esposos. Em nome de Jesus. Quero dizer uma coisa interessante. Por quê, irmãos? Porque o diabo está soprando na vida de muitos. Muitos. Sabe o quê? Que o melhor casamento é o que distorce a Bíblia. E aí mostra pessoas que estão fora do parâmetro da Bíblia. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Cônjuges casados com aquele fogo carnal, satânico e diabólico. E aí os casais não querem dar nem um beijo mais. Os casais não querem nem dizer eu te amo mais. Os casais não querem ter uma relação íntima, profunda mais. E aí o mundo faz. E aí acaba ficando um peso do mundo sendo melhor do que o povo cristão. Pelo amor de Deus, né? Então tenha consciência no que é o casamento. No que é. A sua esposa tem que ter prazer de estar casada com você. E vice-versa. Para que não venha ser algo chato, nojento, cancerígeno. Tá? E o divórcio está escrito, eu não vou ler não, porque senão vai ficar muito grande. Malaquias capítulo 2, versículo 3. Malaquias capítulo 2, versículo 13 ao 16. Malaquias capítulo... Vamos ler rapidinho? Será que nós começamos daqui mesmo? Malaquias capítulo 2, versículo 13 ao 16. Vai estar escrito assim a palavra do Senhor. Ainda fazer isto. Isso mesmo. Ainda fazer isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Versículo 14. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai-vos mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio.
e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Porque o único respaldo, entre aspas, para separar do casamento é o adultério. É o adultério. Então, cuidado. E, infelizmente, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O diabo, ele abre as portas, mas ele faz você ficar ser envergonhado. Tá? O diabo, ele te abre as portas para você divertir, mas as consequências vêm. Adão e Eva pôde comer do fruto, mas depois que comeu do fruto, ele perdeu o jardim. Perdeu a comunhão com Deus. Então, você pode se desfrutar dos adultérios, mas a vergonha vai vir. E a vergonha vai ser tremenda, terrível. Cuidado. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo do amor de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Fique na paz.